alô, gente querida, mais uma vez aqui juntinho de vocês. Estou aqui com o computador certinho, não é, para falar de tudo que está acontecendo, né? Nós estamos num dia, você viu, eu abri o programa com esse cartaz que você viu no sentido correto, porque agora eu estou usando a câmera reversa, com esse cartaz do que está acontecendo no dia de hoje, da greve geral. Esse que está em minhas mãos foi escrito pelos sindicatos radialistas, o Leonel Quirino, presidente do sindicato dos radialistas, que falando, convocando aí para a greve contra as reformas trabalhistas, da Previdência e a terceirização. E está dizendo aqui, num trecho, que o radialista que não for trabalhar neste dia e sofrer qualquer tipo de perseguição ou retaliação por conta disso, tem a lei a seu favor. Faltou dizer, o Leonel, que a lei é muito lenta, para não dizer lerda. Então a gente tem que ter uma responsabilidade, tem que ter muito cuidado, porque é evidente, quando você está numa situação, por exemplo, meu amigo Leonel, que é muito atuante, está na situação de presidente do sindicato. Então ele é o presidente do sindicato, ele tem uma situação, ele tem uma sede e tem uma capacidade de lutar naturalmente pelos radialistas, assim como tem o nosso querido, enfim, várias personalidades que eu conheço. Elas têm essa sede, essa lógica, esse trabalho que pode fazer com que ela lute com mais tranquilidade. O Galdino, tínhamos esquecido do nosso Galdino, e outros tantos ali daquele sindicato, que de uma certa forma eu abri com os sindicatos radialistas, como poderia ter falado da Sônia Facini, lá do Sindicato dos Jornalistas, do Márcio Leal, meu querido amigo de tantos anos, da Carmen, que são lutadoras e tal. E os sindicatos, quando atuantes, eles são realmente necessários, não é? O grande problema, e outro dia aqui falou o nosso Fernando Pereira, é o excesso de sindicatos, né? Que obviamente movimentam um dinheirão e não atuam, e acaba, como disse o Quirino outro dia, o Leonel, acabam atrapalhando a luta dos sindicatos. Porém, é preciso então fazer esta ressalva. Você pode perfeitamente lutar pelo seu direito, a greve é um direito, né? Mas você tem que lutar dentro da lei, e mais do que isso, ainda que amparado pela lei, muitas das vezes esse amparo não chega a quem está no prejuízo. Eu tenho um exemplo típico disso, não é? Você sabe da minha luta, do meu trabalho desenvolvido ao longo de muitos e muitos anos, e do meu respeito a todas as instituições radiofônicas. E nesse particular não poderia sequer faltar até o respeito à Rádio Tupi, que durante 19 anos da minha vida, aliás até um pouquinho mais, se eu contar outras vezes que lá participei, sob a competente direção do Alfredo Raimundo, foi uma importante emissora de rádio que ditou, né, praticamente o verdadeiro rádio de 10 anos para cá, e que era absolutamente respeitável, né, e respeitosa para com os seus funcionários. E, consequentemente, em função disso, desses 19 anos que eu estive, 17 anos, todos nós que lá trabalhávamos, aqueles que ganhavam mais, aqueles que ganhavam mais ou menos, e aqueles que ganhavam muito pouquinho, não importa, recebiam em dia. Este era um compromisso na época do nosso Ibanor Tartarotti, a quem eu tive a honra de conhecer em 1984, e esse preposto de hoje da Rádio Tupi não tem nem noção de quem foi, se é que teve, né? Mas o doutor Ibanor era um homem, o austragésilo de Ataíde, antes também era um homem que lutou por aquele trabalho e fez esse verdadeiro ícone da comunicação, que de fato é a Rádio Tupi, e pela tradição, pelo que ela representa para o Rio de Janeiro, e mais do que isso, para o rádio, nós torcemos para que ela consiga sair da crise financeira, do imbróglio que se meteu por má administração. E é importante que a gente torça para que esses senhores que eu não conheço,
que estão aí na nova administração, misturado com alguns antigos que a gente conhece de longa data, que eles tenham êxito, que eles tenham realmente percepção das coisas que estão acontecendo e que honrem os seus compromissos, Mas o que eu quero dizer, isso tudo redunda a ver com essa greve do dia de hoje. O que eu quero dizer é dar o meu próprio exemplo, o exemplo de todos aqueles que hoje estão à deriva, porque aqueles primeiros que fizeram a greve, que fizeram com que aquela emissora tocasse música durante um mês inteiro, porque não recebiam há 7 meses, e alguns que eram PJs ou personalidade jurídica, que não recebiam tipo assim, 17 meses, imaginem vocês, não é? Porque aí tanto faz como tanto fez. E esses estão à deriva no dia de hoje, né? Esses estão aí não só sem os seus devidos salários, bem como estão todos eles, tanto do Jornal do Comércio, quanto da extinta Rádio Nativa, entrando na justiça, e já entraram alguns, como eu já entrei, evidentemente, e outros estão por entrar. E, lamentavelmente, a audiência, depois vem outra audiência, aí vem o advogado, né, do patrão e joga com isso, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. Esse é o grande problema que tem que ser explicado quando o cidadão, de repente, entra em greve, né? Tem que ser dito a ele: olha, infelizmente a justiça funciona na Lava Jato. Aí funciona às pressas, porque o país todo está vendo e a imprensa toda está divulgando. Mas a justiça não é que não tenha bons juízes, não tem bons juízes, eu imagino que tenha, não é? Mas infelizmente é lerda, infelizmente, a mim me parece, e estou falando de observação, de repórter, que não informatizaram num todo a justiça, essa mesma justiça que de repente joga as pessoas na chamada malha fina do imposto de renda e que permite que haja o êxodo do dinheiro que houve no Rio de Janeiro, não é? Por parte do seu Sérgio Cabral, por parte da dona Adriana Anselmo, que foram depor ontem em Curitiba, e é preciso ver a disfarçatez dos dois. O senhor Cabral, assim, a cara já meio chupada, já magra, né? E dizendo, sem aquela empáfia, sem aquela pose de governador, agora são todos humildes. Dona Adriana Anselmo estava sem uma joia, coitada, né? Cabelo meio desgrenhado, né? E foi filmado e fez bem o juiz de ter mandado divulgar essa nota. Então ele dizendo, olha, realmente eu admito que houve excesso de campanha, quer dizer, a verba que ganhei foi que sobrou sobras de campanha, foi caixa 2, eu admito esse erro para justificar uma vida de luxo, enquanto a maioria do país, e mais do que dizer do Rio de Janeiro mais precisamente, está vivendo na dificuldade. E dona Adriana Anselmo, então, dizendo, ela advogada que chegou a ter um escritório que era um dos principais escritórios, mas claro, o marido era governador. Isso me lembra um amigo meu, que o pai era poderoso, que recebia inúmeras autoridades. Quando elas saíram, um filho de 19 anos falou assim, papai, puxa, como você é querido. Aí o pai, com a lucidez da idade média, da idade mediana, perdão, né, disse assim, olha, meu filho, não são meus amigos, não são amigos da cadeira. Né? Então a dona Adriana Anselmo, perguntada pelas verbas, pelos vestidos, não sei quantos, nossa mãe, não sei quantos milhões gastos em vestidos internos, e ela disse, olha, eu não sabia a origem, eu não sabia o que ele tinha, meu compromisso com ele é matrimonial só, entendeu? Eu não sabia, e ele também não, ela não sabe, a responsabilidade é minha, mas foi tudo caixa 2. E caixa 2 é roubo, rouba-se do fisco, essa é que é a verdade. Mas não foi só caixa 2, nós sabemos. Então o que eu estou tentando dizer para você é como a lei, de uma certa forma, infelizmente ainda protege os poderosos, nem que seja através dos recursos. Porque nesse fato que eu estou contando,
desta emissora e de tantos outros patrões que estão aí, que não recolhem fundo de garantia, que não pagam e que posam de bons mocinhos, esse fato mostra claramente como se prejudica o trabalhador nesse país. Aí alguém ligou para mim dizendo: Fernando, você vai aderir à greve? Eu não poderia aderir porque hoje eu sou patrão de mim mesmo, né? E eu tenho uma obrigação para com você que de alguma forma gosta de mim, ou confia em mim, ou gosta do trabalho que eu estou fazendo pela internet. Eu tenho uma obrigação de ser sincero, e você vai julgar as minhas opiniões e vai ter as suas, e não importa que elas sejam iguais às minhas. Mas a minha visão não é a daquele que foi formado, por assim dizer, numa profissão absolutamente estável, porque lamentavelmente radialismo e jornalismo hoje em dia é pífio, são pífios, não têm a estabilidade que deveriam ter. A gente está vendo aí nas outras emissoras, no próprio Sistema Globo de Rádio, a gente está vendo o encolhimento da nossa economia. É claro que se faz necessário reformas. Claro que se faz, não é? Porque senão, do jeito que a coisa vai, isso é claro. Veja bem, o coitado do servidor do Estado, o beleléu, já está ganhando da forma que eles podem pagar, e ora veja. O coitado do servidor municipal está ameaçado nesse momento de não receber, porque já disse o prefeito Crivella, tem um rombo de 1 bilhão, se não negociarmos, sei lá de quantos bilhões que é o tal do rombo que não vai dar para pagar setembro. E dali a pouco, aí nessa lenga-lenga, vai vir para cima do aposentado da União. O aposentado, coitadinho, aquele que, não estou falando aquele que é aposentado mesmo, só servidor público, não, que eu acredito até que de alguma forma eles possam tentar garantir, mas os aposentados de um modo geral, que se aposentaram por tempo de trabalho, por luta, né? E que de repente, daqui a pouco vai dizer: olha, o outro já está falando, o ministro Meirelles já está falando, se não fizermos uma modificação em 7 anos, não teremos dinheiro para pagar. Já estão preparando a maracutaia, percebe? Ah, mas é o senhor ministro, que se dane o senhor ministro, com todo respeito. Entendeu? Quer dizer, eu tenho a minha opinião, ele tem a dele. Eu acho um absurdo, porque o cara já está antevendo lá na frente, já está ameaçando lá na frente. Agora, se você é rico, você olha para a minha cara e diz assim: o que eu tenho com isso? Né? Se você é da classe média, que se locupletou notadamente na época em que a classe média fez aquela revolução de 64, muita gente de boa fé entrou nela, mas na verdade aquilo foi uma revolução para a classe média manter o seu status, o seu poder. Né? Outro dia eu estava percebendo, há opiniões divergentes. Eu não duvido, nós temos, e sou admirador da carreira militar, nós temos militares muito bem trabalhados, né? Mas por que temos, e por que existe a estabilidade e o patriotismo na vida militar? Existe porque há uma organização. Né? Eu moro aqui pertinho da escola militar, do colégio militar, e você vê desde pequeno os meninos com uniformes impecáveis, né? Você vê mocinhas sair com botas até de cavalgar, porque tem cavalo para cavalgar. E até algum tempo atrás, não sei se permanece no dia de hoje, se você entrasse no colégio militar com 11, 12 anos, a partir daí contava a tua aposentadoria, como eu conheço várias pessoas. Então é fácil você, depois de fazer uma carreira meritória, para a qual você foi responsável, para a qual você foi vocacionado e para a qual você entregou uma vida inteira, você chegar à conclusão de que realmente, puxa, que bacana, que os militares, de um modo geral, se não são todos, deveriam ser pessoas estáveis, pessoas responsáveis, e pessoas, digamos assim, tranquilas. Mas sim, por que tranquilas também? Porque tem a garantia de uma aposentadoria, que pode não ser muito, que hoje está aquém dos seus salários, mas que, sobretudo, sabe, olha para trás e diz assim: puxa vida, eu tive talento, eu tive sorte, talento somado à sorte, e eu fiz uma carreira que, se não me deixa rico, pelo menos me deixa tranquilo. Então, tirando isso, e o resto da população brasileira? E os jornalistas, e os radialistas, e os professores?
não é? O professor público, coitado, vai ver quanto é que ele ganha. O professor do ginásio, na minha época era ginásio, hoje como é que é? Ensino fundamental. Ensino fundamental, vai ver quanto é que ganha. O cara tem que entrar na aula, tem que dar aula no primeiro período, no segundo e no terceiro para fazer algum tempo atrás, eu estive, não sei se é verdade, eu estive com um doutor, mas não é doutor fajuto, não, é doutor com doutorado mesmo. Porque tem alguns que a gente chama de doutor por gentileza, e eles não percebem que a gente está chamando por gentileza. Porque doutor é quem tem doutorado. Eu, por exemplo, não sou doutor. Então, esse doutor amigo meu, professor de universidade, estava me dizendo que ganhava R$8.000. Aí você vê o Supremo agora admitiu que quem for funcionário de alto escalão e que tiver o teto, parece que o teto possível é o mesmo que ganha o presidente. Se eu tiver errado, me perdoem, eu estou falando de improviso, mas é perto daí. Parece que o teto seria ou 22.600 ou 26.000, ou me corrijam, por favor. E aí vem o Supremo e permite que possa haver acúmulo, entendeu? Quer dizer, o teto máximo da Constituição para salário seria esse, ou 22, ou 26, ou aquele que você me corrigiu, porque eu não estou lembrando agora. Agora, pode, o cara é ministro, mas acumulou não sei o quê, vai ganhar outros 20 e poucos? Pode. Quer dizer, vira uma esculhambação. Não é? Vira uma esculhambação. Aí é que a gente tem que olhar o porquê do movimento do dia de hoje, que eu não apoio inteiramente, mas também não tiro o apoio. Aí você pode dizer assim, Fernando, você está em cima do muro? Não, não estou. Eu estou vendo os dois lados. Os dois lados, o lado da dificuldade, o lado da miséria, o lado da falta de moral, o lado da ladroeira desses políticos, que isso tem que ser investigado. Doutor Moro, pelo amor de Deus, investiga, prende, bota essa gente fora da vida pública, inclusive aqueles que nos enganaram. Mas vamos dar a estabilidade que hoje se dá ao funcionário público, ao funcionário militar, vamos dar isso ao povo. Pelo menos ao jovem que está chegando ao mercado de trabalho. E esse jovem que está chegando ao mercado de trabalho, qual é a maneira de dar estabilidade? É através do crescimento do país. Não pode ser de outra forma. Mas também não pode ser cruel ao ponto de dizer, olha, o Fernando Henrique aposentou com 41 anos de idade, segundo aí a imprensa está dizendo, agora o senhor vai ter que aposentar a partir de 65. Sabe qual é a média de vida do brasileiro? É de 73 anos, segundo o IBGE. Então você vai aposentar faltando 8 para morrer. Agora, há muito que mudar. Essas pessoas que estão errando, eu acho que é um absurdo quando uma pessoa, por exemplo, fecha a estação das barcas de Niterói, porque existe uma coisa na Constituição brasileira, e eu que sou constitucionalista, existe uma coisa que diz que existe o direito de ir e vir. E ninguém pode impedir o ir e vir. Você pode apupar, não deve xingar, mas a gente até admite que possa haver xingamento, mas você não pode impedir. Eu vi cenas na televisão de duas senhoras querendo passar, e onde é que foi o cavalheirismo? Você não pode bloquear as vias públicas. Vamos supor que a tua mãe, você que bloqueou, a tua mãe, a tua irmã, o teu filho esteja tendo um infarto e precisa de um socorro urgente e está parado na ponte de Niterói. Isso não pode haver. Mas nós estamos vivendo um momento que nós todos estamos nos perquerindo. Essa é que é a verdade. O que eu quero dizer é, eles não estão totalmente errados, estão errados ao bloquear, mas estão certos ao protestar. Eu tenho amigos médicos de todas as facções. Eu tenho um amigo que justifica, por exemplo, aquela intervenção militar, que jamais na minha vida eu vou justificar, porque não se pode rasgar uma Constituição. Porque a democracia é, apesar das dificuldades, o melhor que a gente tem. Mas
Eu sou democrata. E sendo democrata, eu admito a visão. Eu talvez tivesse essa visão. Outro dia eu tive aqui um advogado que disse assim, não, na época eu estava muito bem, obrigado. Então você tem a visão de que você estava bem, que dane-se o resto. Porque, na verdade, se fosse tão bom, por que não continuou? Por que estamos na situação que estamos? É fácil você apontar, já foi o lado de lá, não foram todos os lados, eu inclusive. Porque não tive visão, ou não tive força, ou não tive competência, ou não tive capacidade para poder liderar alguma coisa no sentido de melhorar. Como é que pode, usando o exemplo dos demitidos da rádio, como é que pode hoje você ter os que trabalham sem receber 7 meses, já recebendo 1 ou 2, mas não recebem os 7 meses? Os que não trabalharam, porque não admitiram essa indignidade, como eu, sem receber desde agosto. No meu caso em particular, querido, eu vou receber, talvez nem tudo que eu possa reivindicar, porque a situação desse país é essa. Mas eu tive a sorte de ter feito a minha vida antes da urucubaca. Então não estou precisando. Luto com as minhas forças, com as condições e com aquilo que construí. Mas 90% desses queridos amigos não tiveram essa chance. Tem gente que está anunciando coisa na internet e não está conseguindo vender. Tem gente que não tem dinheiro para poder botar comida em casa e recorre à cesta básica. Tem gente que não tem dinheiro para pagar dentista. E a gente, de uma forma ou de outra, até vou agradecer publicamente, sem expor as pessoas naturalmente, a doutora Reni Kercher, minha amiga querida, que atendeu, porque não tem condição dada por este ou por esses maus governos todos, por esses pilantras que foram lá e estão dizendo, é caixa 2, eu admito esse erro, com a cara mais deslavada do mundo. Sou Sérgio Cabral, mas não é só ele. Não é só ele, é da esquerda, da direita, do centro, esculhambaram tudo. Pelo amor de Deus, gente, eu fui radialista, sabe, a minha mulher jornalista, na época dos anos de chumbo, ir para cima de mim, dizer que não, foi não, essa estrada, essa história de corrupção, ela já vem muito longe, muito longe. Muito longe. Eu me lembro dos anos 70, se lembra dos anos 70? Eu me lembro de um grande complexo de comunicação que trazia tudo na base do contrabando. Aí você dizia, mas por que você não fala? Porque eu não sou bobo. Mas é fácil você imaginar. É só analisar quantos complexos de comunicação que nós temos no Brasil e hoje posam de, sabe como é que é? Claro, lógico, porque o coitadinho, nós os coitadinhos, eu, você, o professor, isso, aquilo e tal, nós fomos obrigados a tirar o nosso dinheirinho, a pagar o nosso dinheirinho, entendeu? A explicar tudo direitinho, que salarião que você está ganhando, você explica bonitinho pro leão, que o leão tem uma bocaça desse tamanho. Agora vai perguntar, vai saber se esses deputados safados explicam tudo que ganham. Se esses caras que hoje compram programas de rádio, de onde é que vem? De que forma que vem? Qual é o milagre? Qual é a mágica? Talvez seja a que o senhor Sérgio Cabral falou na entrevista que agora há pouco todos viram na televisão. Excelência, excelência, falando para o Moro, é o caixa 2. É sobra de campanha. Esse erro eu admito.
as pessoas passando fome, as pessoas passando dificuldades, as pessoas torcendo para ser eleito, para ser atendido no caso de um infarto do miocárdio que mata, porque não tem plano de saúde. E essas pessoas ouvem um negócio desse. Teve outro aí, o tal do, Sérgio Cortes, que foram tomados da conta dele, uma conta só, que a maioria do bandidão, o que ele faz? Ele divide em contas, entendeu? Abre uma loja de móveis que nunca vai vender móveis para poder lavar dinheiro. Esse não, esse botou 150 milhões numa conta só. E era considerado o cara que, como é que se diz? Caça a Marajá, se é que a gente pode dizer. Isso era o Collor, né? Era o paladino da anticorrupção. Então, alguma coisa tem que ser feita para dar vergonha a esses caras lá de Brasília. Tira um ou outro, não vou tirar partido nenhum, não. Não me vem com papo, não. Não vou tirar partido nenhum e não pertenço a nenhum partido. Pode ter? Pode ter. Deve ter? Espero que tenha. Um ou outro que eventualmente, até é chato isso, né? Porque eu tive com uma amiga recentemente, coitada também, dispensada, também na luta, também batalhando, que me falou assim: Fernando, eu vou ser candidata a deputado estadual, uma moça, uma senhora, eu vou ser candidato porque eu não vou gastar nada, até porque eu não teria dinheiro mesmo para gastar. Mas o partido vai me... Tomara, então, coitado, tomara que ela vá, que ela se eleja, que ela seja honesta, não é? Mas é uma pena, porque ela vai receber a pecha de desonesta. Porque é o que a gente vê nesses políticos. Teve um momento dessa minha fala aqui, que você viu, eu cheguei a me comover, porque como é que pode uma pessoa trabalhar, uma pessoa ser responsável, ser lutadora, e de repente, por irresponsabilidade, por bandidagem, por corrupção, a pessoa se vê sem dinheiro para arrancar um dente? E não é um que eu estou falando, eu estou citando um exemplo daqueles que eventualmente a gente pode resolver. Uma amiga nossa querida teve um problema de pele, um problema de doença grave. E aí nós, na confraria dos amigos do rádio, cada um juntou um pouquinho, juntou ali, nós fomos lá, de alguma forma, dizer: estamos presentes. Mas isso é o ideal? Isso é o ideal? O que eu faço no rádio há quantos anos, e que outros fazem por demagogia, cambada de demagogos, fazem para, veja como eu sou bonito, olha que maravilha. Não, não é isso, é solidariedade, é amor ao próximo. O homem disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque não há sinceridade, há sorriso falso, há fala falsa, a fala que não tem responsabilidade para com o próximo e se diz responsável pelo próximo, como esse cidadão que agora está depondo lá em Curitiba, que houve um momento que todos nós achamos, meu Deus do céu, era o cara que se dizia o amigo dos aposentados. E olha que a gente acredita, eu nunca votei nele, graças a Deus, mas poderia ter errado. Houve um momento que bacana, né? E de repente você descobre isso. A fala é diferente da proposição e do sentimento. Aí você vê esses telejornais, eu estou falando até um pouco muito além do caminho, vou te dizer por quê, porque hoje, em função da greve, vamos ser nós mesmos que vamos tocar o programa até o final do programa, mas até eu fico grato a Deus por essa possibilidade.
Porque eu costumo dizer, e digo de coração, e pode me criticar quem quiser, teve uma vez falou, se você, foi um absurdo, você dá a opinião dos outros, você tinha que mudar a cara primeiro, a sua cara, porque o cara não gostou da minha cara, vou mudar a minha cara como, pô? Mas faz parte, né? Nem Jesus Cristo teve unanimidade, eu também não vou ter. Agora, quando você vê, gente, teve um diretor comercial de uma importante emissora que uma vez contratou a pequenina firma que trabalha, minha mulher, as nossas amigas e tal, para fazer um livro, e levou 6 meses para pagar R$600. E tá cheio. E aí o pessoal, aí você começa a pensar, eu também acho que o ideal é que jamais houvesse greve. Também acho. Aí uma outra ocasião, quando eu falei essa coisa da greve, eu disse, está vendo, está cuspindo no prato que comeu aqui, ó, desculpe a expressão. Coisa nenhuma para cima de mim, companheiro. Para um homem que já viveu 55 anos trabalhando no rádio e está com 70 de idade e com a graça de Deus, com saúde, vai de retro, Satanás. Se manda, porque está escrito na Bíblia isso. As pessoas confundem as coisas. Quando acaba a dignidade, acaba a dignidade. Você pode gostar muito. Quando fez a falcatrua, fez a falcatrua. Então, esse momento que a gente vê, eu condeno, acho que não se deve fazer bloqueios, não se deve incendiar absolutamente nada, não se deve vandalizar nada. Ninguém tem o direito de bloquear o caminho do outro. Isso é absolutamente constitucional. Mas o direito da greve, o direito de repente chamar a atenção desses caras de Brasília que mandam no país, não importa de que partido, ou por outra talvez até importe, porque tem uns mais corruptos que outros. Eu tenho recebido aqui, estou muito gratificado de fazer esse programa. Não, graças a Deus estamos crescendo de audiência, né? Fiz o que pude no rádio. Para quem não me conhece, você que é do público, mas que nunca foi meu ouvinte, que talvez more longe do Rio de Janeiro, está muito longe ainda, eu devo dizer para você que nos últimos 40 anos do rádio do Rio de Janeiro, eu trabalhei no Sistema Globo de Rádio, onde era primeiro lugar de audiência na época, mas muito mais com jornalismo do que propriamente com programas, embora tenha apresentado programas. Trabalhei na 98 FM, onde fui primeiro lugar de audiência, trabalhei na Mundial, onde fui primeiro lugar de audiência, e vim para Tamoio, fui quarto, porque a Tamoio tinha menos potência, a Manchete idem, e fui para Tupi, com um horário que não era primeiro lugar, e durante 15 anos me tornei primeiro lugar de audiência. Aí você diria, puxa, Fernando, você devia estar muito bem com o rádio. Não, 70% do que eu ganho é fora do rádio. Porque o rádio, infelizmente, não é só a minha história. Tem meia dúzia que estão muito bem, vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Mas na maioria das vezes acontece ao radialista o que está acontecendo com 80% dos meus colegas de trabalho. Que na medida do possível, eu agradeço ao Rafael Guedes da LBV. Rafael, muito obrigado. O Rafael, por amizade a mim, ou talvez seria um pouco pretensão da minha parte. Mas o Rafael um dia me telefona sem que eu pedisse. Diz assim, Fernando, eu consegui 120 cestas básicas para os grevistas. Eu agradeço aos colegas, pena que eu não sei o nome, do Sindicato do Jornalismo, que também conseguiram, junto com alguns colegas jornalistas da TV Globo, e não é pessoal do primeiro time, não.
conseguiram algumas dezenas de bolsas básicas, cestas básicas para dar amigos. Um dia, um dos maiores locutores, do rádio brasileiro, demitido antes do processo da greve, manda alguém me telefonar, porque não foi ele que telefonou, portanto ele não tinha direito à cesta básica da LBV. Fernando, será que dá para dar uma cesta básica para fulano? Nós demos a cesta básica. Não merecia. Não merece. Seria o equivalente a um médico de alta qualidade. Seria equivalente a um coronel de alta qualidade. Seria equivalente ao advogado que se empavona e diz, eu venci por mim mesmo. Ninguém vence por si mesmo. Nós todos precisamos de solidariedade. Somos mais fortes quando temos solidariedade. E esse senhor, no fim de carreira, mas com uma voz limpa, maravilhosa, grandiosa, por irresponsabilidade desses bobões que vêm aí e que se empavonam e que saem dizendo, eu sou isso, sou aquilo. Por irresponsabilidade, esse senhor, através de um terceiro, veio pedir a mim uma cesta básica. É isso que a gente quer para esse país. É isso que a gente quer. Com o traficante passando, como passou ontem aqui na Conde Bonfim, mandando fechar o comércio fecha porque não tem polícia. Às vezes, eu fico me perguntando de onde que vem essa coragem, porque nunca tive uma arma na vida. Nem me sinto maior do que ninguém. Não sou candidato a absolutamente nada, nem tive essa oportunidade, nem me passou pela cabeça. Ou talvez há muitos anos atrás tenha me passado quando alguém me convidou e com a mesma pressa que convidou, me desconvidou. Mas, gente, eu vou falar para você, salvo engano, foi em 1962, o mesmo que eu ouvi do Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, quando fez o 10º gol, ele vascaíno, mas jogando pelo Santos, em cima do Santos Futebol Clube. Naquela época, o repórter podia invadir o campo e tal, e era uma comoção, porque o Pelé ia fazer 1000 gols. Houve um pênalti, o goleiro era o Andrada. O Pelé foi, bateu, a bola entrou, e ele pega na bola, chorando, e diz assim, por favor, cuidem das criancinhas do meu país. Me perdoe por várias vezes nessa fala eu me emocionei, é o meu lado italiano, neto de italiano. Mas eu falo a mesma coisa. Na época, menino, eu não tinha noção. Eu era criança privilegiada, tal qual o militar hoje acha que só ele pode resolver o problema, porque ele teve tudo certinho na vida. Opa, aplauso, parabéns. Mas e os 90% da nossa população? Vamos botar 80%? Tira 10% que são os ricãos, os ricos, né? Aqueles que, mercê da herança, da sorte, sei lá do que e tal. Bota 80%. E a professora que se forma e que não tem comércio, não tem mercado, não tem emprego?
O jornalista que tenta abrir uma boutique, que fale que de repente depende da mãe para poder viver. O que nós estamos fazendo desse país? Um país rico, rico em terras, um país que dificilmente tem uma tempestade braba, quando tem não é nada comparável ao que existe em outros países. Greve geral. Está aqui o cartaz que eu mostrei na abertura do programa. Sinceramente, eu não sei se esse discurso vai ter, e nem estou na expectativa de absolutamente nada. Conhece aquela música, acho que é Deixa a Vida Me Levar? Eu estou deixando a vida me levar. Eu estou no último terço, provavelmente, da minha vida. Eu lutei, vim de família humilde, Deus me privilegiou com alguma intelectualidade, e através dela, como escritor, uma vez, há muitos anos atrás, eu era mentor de teatro estudantil, teatro universitário, e aí houve um concurso em Minas Gerais para melhor autor de teatro, eu ganhei tudo. E com o dinheiro, esse tudo que a gente ganha não era praticamente nada, mal dava para a gente viver 2, 3 meses no Rio de Janeiro. E aí vim tentar sorte no Rio, aqui fiquei, aqui mantenho a minha vida. Cheguei numa época que era muito mais interessante, porque na verdade não havia violência que há hoje. E alguma coisa tem que ser dita. Alguém tem que rasgar o coração e dizer que depende de nós. O que eu mais tenho ouvido falar aqui, por parte dos nossos debatedores, aos quais eu sou muito agradecido, que vêm prestigiar esse modesto comunicador. O que eu mais tenho falado é que a solução é a educação. Sem educação, infelizmente, qual é a educação que é dada, sim, pelos pais, mas que é complementada, ou seja, pelo Estado, pelos colégios particulares, através da instrução. Mas sem isso não há solução. E mais do que isso, tolerância, que nos toleremos mutuamente, né? Independentemente das situações, se o cara é de direita, de esquerda, de centro, vamos trazer dele o melhor. Vamos nos afastar do radicalismo. Vamos desenvolver alguma coisa diferente para que um dia esse país não chegue a um dia como o de hoje, onde muita coisa ainda pode haver. Vamos pedir agora o nosso momento de fé, né? Sempre é bom, mesmo você sendo ou não sendo religioso. Deixa eu achar aqui a prece de Cáritas. E esse é um momento muito importante para mim. E se Deus quiser, você há de convir. Vou chegar aqui pertinho, eu estou acostumando a assoviar e chupar cana, mas é bom. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Vamos todos. Tá vendo, amigos? Até tem disso aqui, ó. De repente eu errei aqui o negócio e houve uma repetição, mas você entendeu a história. Estou aqui, agora vou chegar a Samira Valente, que você sabe, Samira é jornalista, Samira é também minha esposa querida e aniversariante do dia. Então, Samira Valente, parabéns, tudo de bom para você, muita saúde, muita felicidade. Obrigada, Fernando. E bom dia, né? Bom dia aos nossos internautas nessa sexta-feira atípica, como diria um grande jornalista com quem eu trabalhei. Muito bem. Você, com quantos anos de idade você entrou no Sistema Globo de Rádio? Eu entrei com 21. 21 anos de idade, recém-formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava no estágio. Estava fazendo estágio. Naquela época nós só podíamos fazer estágio a partir do 6º período, hoje não. E o estágio era de graça, né? Não ganhava nada. De graça. E eu estagiei de graça durante 3 meses. E quando eu entrei no último ano da faculdade, o Mário Franqueira, que era o diretor de jornalismo... Nosso querido e saudoso Mário Franqueira. Ele pegou o salário de um profissional e dividiu entre mim e a Ieda Fernandes, que hoje está com o Papai do Céu. Com o Papai do Céu. E nós dividimos um salário. Ieda tinha estudado com você na Federal. É minha colega de turma. E se casou com o nosso Maurício Menezes, esse talento do rádio e do teatro, né? A quem a gente, um jornalista da mais alta qualidade. Isso, que me ensinou muito. A nós todos. Professor. Muito bem. E na Globo você ficou quantos anos? Foi em 75 que você entrou, 76. E na época eu entrei em 76. Eu já estava lá quando você entrou. E passei 18 anos, quase 18 anos. 18 anos. No Sistema Globo, e era um ambiente muito bom. Um ambiente fantástico. Para mim, o melhor, o melhor de todos os ambientes dos quais eu trabalhei. Muito próximo disso estava a Tupi. Desse momento eu vou chegar um pouquinho para cá, essa câmera, porque eu quero ver se eu consigo me enquadrar, entendeu? Sim. Então é isso aí, agora eu acho que vai dar. Mas eu vou então me enquadrar, porque você sabe como é que é o programa, né? E só pode ter uma câmera, o programa da Facebook, e depois ele vai para o YouTube, né? Sim. Muito bem, por enquanto estamos ao vivo no YouTube, mas aí estamos na Globo. Você deixou a Globo, se não me falha a memória, no ano de 82 ou 83? Não, quase 90. Quase 90? Sim. Quase 90. Foi logo depois Eu que deixei a Globo em 82. Foi pouco tempo antes do Caçador de Marajás, isso mesmo.
39. Collor de Mello. Isso. E pegar o dinheiro nosso todo. Pegou a minha indenização. A minha é a toda. sua. A minha foi toda. Ai, Jesus, com a Zélia Cardoso de Mello. É, aí depois, ato contínuo, você foi para a Jornal do Brasil, AM, não é isso? Eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil durante um tempo também. Sei. E depois abrimos uma empresa que até hoje ela existe. Isso, e até hoje a gente está aí. Agora, você teve um período independente da empresa que eu tocava mais do que você, porque você trabalhava na Estácio, Sim. com o Marcelo Campos. E deixa eu explicar para vocês. O Marcelo Campos foi, quando estudante de jornalismo, ele foi meu operador de rádio na Rádio Mundial, que era a rádio da juventude na época, né? Era 860, né? E fizemos amizade ali. Um belo dia, Marcelo se forma jornalista pela Gama Filho, mas ainda não tinha o registro de jornalista. Ele é e aí queria fazer um jornal no Grajaú, e a Samira deu o registro, emprestou o registro para que o jornal circulasse. E ato contínuo, ele de repente foi muito bem aceito pelo senhor Dr. Uchoa, que era o dono da Estácio, né? Aqui no Rio Comprido, né? E se torna primeiro diretor da Estácio FM, que houve aqui uma rádio que teve até relativo sucesso, e depois então ele se tornou pró-reitor da Universidade de Estácio de Sá. Ele fez uma carreira muito bonita, fantástica. Né? Eu acho que até hoje está no Le Canton dirigindo, que a Estácio acabou sendo vendida, deixou a mão dos Uchoas, né? E nessa época, então, você ficou 7 anos na Estácio, não foi? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Hoje eu estou bem, eu estou acertando todas as datas. Não, mas foram, porque o tempo passa e a gente foram 5 anos. 5 e hoje anos, a gente trabalha em conjunto, né? Samira, ao lado da nossa querida Érica Francisca, que nesse momento pode estar nos vendo, provavelmente. Um abraço para ela. E da Márcia Sanches, são 3 jornalistas consagradas. A Érica até viria aqui hoje, mas em função da greve, obviamente, a gente entende. Assim como o Bruno Galinho, a gente preferiu adiar essas 2 queridas pessoas para outra sexta-feira, né? Para evitar problema. Vai que alguém vem para cá e Deus o livre e guarde tem um problema. Ninguém deseja isso. Até a confraria dos amigos do rádio mesmo adiou o almoço. Hoje é um dia atípico, ninguém sabe o que vai acontecer até o final do dia. Muito bem. E aí eu falava da Érica, da Márcia e da Samira, e também da Isabel Trinas. A Isabel, ela é diagramadora, né? Diagramadora. Elas têm, ao lado da nossa firma, que é a AFS, elas têm lá a Vitrina Comunicação, que edita livros, que faz revisões de livros, e presentemente você, Érica e Márcia, estão revisando uma obra muito grande. Estamos fazendo cadernos para produtos, as Nações Unidas. Sim, estamos no encerramento, na parte final desse trabalho. Um trabalho bonito. Sobre o que mesmo, Samir? Eu sei que é sobre produtos plantas, típicos, né? Principalmente do Norte e Nordeste. Né? Então é um trabalho muito bonito, muito esmerado, e que estamos na reta final, graças a Deus, tudo caminhando bem. Certo. E vamos seguindo, né? Muito bem. Essa é minha companheira, minha amiga, Samirinha, um beijo para você. Obrigada, Fernando. Mas tem que ser beijo mesmo. Tudo de bom. Não é? Eu tenho direito, não tem, gente? Tantos anos aí com ela, e de qualquer maneira tem sido muito gratificante esses anos todos, apesar das dificuldades, apesar da luta, que é natural e inerente a todo brasileiro que nasceu sem herança e que teve que construir alguma coisa. E tem hoje no rádio admiráveis companheiros que eu tenho que render homenagens, que como eu, um dia chegaram com o suficiente para ficar 2 ou 3 meses no Rio de Janeiro e conseguiram, mercê da luta, mercê, sabe Deus, de quantas idas e vindas, alguma estabilidade na vida. Mas a tônica desse programa não foi pela estabilidade que nós hoje temos. A tônica desse programa foi pela instabilidade que nos faz ver pelas ruas da Tijuca, muitas das vezes garotos de 15, 16 anos, dormindo ao relento, porque não tem onde dormir. Que nos faz ver muitos lobos
travestidos em pele de cordeiro. E que nos obriga, naturalmente, a ter um pensamento um pouco diferente de tudo isso. Nós temos que mudar isso. Obviamente, sozinho ninguém faz milagre, mas nós todos podemos fazer milagre. Hoje quem vai encerrar o programa é a Samira, que eu vou lá atrás da câmera para fechar. E você hoje é a aniversariante do dia. Mariana Duarte deve estar vendo a gente, a Verinha, a Olenta Patioli. Olha, gente, me desculpe, eu me emocionei, eu não dei alô para ninguém hoje. Me perdoem, tá? Segunda-feira a gente volta e tal, mas eu tinha que usar a única coisa que Deus me deu, que foi um tostãozinho de inteligência e a capacidade de fala. Beijo no coração, Samira, termina o programa. Então vamos esperar que essa sexta-feira seja de paz, apesar de toda essa manifestação, que existem as pessoas bem intencionadas e as pessoas não tão bem intencionadas, que se infiltram para bagunçar o coreto, sempre vai ter, né? Então que essa sexta-feira seja de paz e que aos poucos a consciência entre na cabeça dos nossos governantes, para que eles não governem somente para o próprio umbigo, e que lembrem desse povo tão sofrido e que colabora bastante, que paga impostos e que tem o direito de ter de volta o que tinha na minha infância, segurança, educação principalmente, para que a gente não assista a esse bando de crianças assaltando e matando, porque alguns são verdadeiras crianças, né? Uma boa sexta-feira para todos, um bom fim de semana.